Irmãos, ainda de pé, abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Apenas dois versos, o verso 9 e o verso 10. Enquanto eu saúdo a todos vocês na graça e na paz do Senhor, como também aqueles que nesta hora estão nos vendo através da transmissão deste culto pela plataforma da Igreja Presbiteriana aqui de Nova República, e também aqueles que vão nos ver logo depois, porque esse culto vai ser gravado, está sendo gravado. Então, a vocês também, que Deus abençoe a cada um de vocês. Participe conosco nesse momento de culto. 1 Pedro 2, o verso 9 e o 10, muito conhecido de todos nós. Esse texto é um texto que nesta noite veio ao meu coração para compartilhar com você, igreja presente. Amém? Todos abriram? Acompanhe comigo então em silêncio a leitura, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos ainda, queridos, ter uma palavra de oração. Senhor, sim, nós dependemos das tuas misericórdias. Assim, ó Deus, como o Senhor nos alcançou por causa das suas misericórdias, porque o Senhor tem nos mantido até aqui por causa das suas misericórdias. Nós precisamos, ó Deus, continuar ouvindo a tua voz por causa das tuas misericórdias, sobre as tuas misericórdias. Portanto, Deus, continua conosco, continua a falar conosco, porque nós somos todo ouvido nesta noite. E nós assim oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos irmãos. Meus irmãos, hoje o texto que eu quero, o tema que eu quero compartilhar com você é a igreja. A igreja, a nação eleita e sua missão sublime. Mas assim, queridos, vamos ao contexto da carta. Qual é o contexto da epístola de Pedro? A epístola de Pedro, irmão, foi escrita por ele, o apóstolo Pedro, entre os anos 60 a 65 da nossa era, para confortar os cristãos da igreja primitiva, que haviam se dispersado, se espalhado por causa da perseguição. Havia perseguição tanto por parte do Império Romano, que estava mandando matar todos aqueles que professavam uma fé diferente em outro senhor que não fosse César. Para eles, César era o Senhor, e a igreja estava se levantando agora, essa comunidade, dizendo que não, que existia outro Senhor, que era Jesus. Então houve perseguição por parte do Império Romano, e vocês sabem, muitos morreram nas arenas lá em Roma. Há também havia a perseguição dos próprios judeus, porque a nova comunidade, a igreja, estava se levantando e dizendo que Jesus era o Cristo, era o Messias, aquele que os judeus acabaram de fazê-lo subir a cruz. Então havia essas duas perseguições, para a gente entender. Então assim, irmãos, em especial, chegando no capítulo 2, da sua epístola, a sua primeira epístola, o apóstolo Pedro agora, ele
para encorajar aqueles cristãos que se sentiam como que forasteiros em um mundo que não os aceitava, Pedro agora sente de Deus o desejo de escrever para esses irmãos, para dar uma palavra de conforto e de ânimo para eles. O contexto, irmãos, que está inserido essa carta é a cultura da época. A cultura da época era predominantemente permeada por uma mistura de paganismo, filosofia e a presença do judaísmo. Entre a igreja ainda havia aqueles que haviam se convertido, né, do judaísmo, mas que traziam alguns elementos ainda, algumas práticas do próprio judaísmo. Por isso que os cristãos, eles eram vistos com desconfiança. E frequentemente os cristãos, essa nova comunidade, eles eram confundidos com os judeus. Eles eram também confundidos e assemelhados aos judeus, e assim considerados, irmãos, uma seita altamente perigosa. Perceba, irmãos, então é nesse contexto, então é com esse pano de fundo, por assim dizer, que nós iremos pensar um esboço temático. Vocês sabem, eu gosto sempre de procurar um tema, de ver o que é que aquele texto está dizendo, porque a Bíblia toda é assim. Ela é escrita, irmãos, por temas. Os escritores, quando eles escreveram os seus livros, eles escreveram com um tema na mente, com um objetivo. E aqui, quando eu olho para esse texto, principalmente o capítulo 2 de 1 Pedro, eu penso que o esboço temático desse capítulo, irmãos, o seu tema, ele vai gravitar em torno dessa identidade, a identidade da igreja. A identidade da igreja, que o apóstolo Pedro vai dizer, essa identidade da igreja em Cristo. Definindo então a sua identidade e, consequentemente, mostrando qual é a sua missão no mundo. Perceba? Pedro, ele vai então, olhando esse sofrimento daqueles irmãos, olhando para essa dispersão, e aqui, irmãos, os cristãos, os irmãos estavam indo para todos os cantos, como que baratas tontas. Então, perceba, não é uma preocupação propriamente de Pedro, é uma preocupação do próprio Deus, que é o dono da igreja. Deus, irmãos, ele é o dono da igreja. Jesus é o Senhor. E Pedro estava muito preocupado, e assim, né, ele se levanta com essa preocupação, de mostrar para aqueles irmãos que eles tinham identidade. Eles estavam no mundo, se sentindo como forasteiros, se sentindo como rejeitados, perseguidos, muitos, mas muitos irmãos, morrendo, muitos. Mesmo assim, Pedro vai dizer, vocês têm uma identidade e vocês têm uma missão, e que eu chamo de missão sublime. E assim sendo, irmãos, o que define a igreja como nação eleita? E qual é a sua missão? Então, contextualizando o capítulo 2 ainda, para a gente entender essa pergunta, e para a gente responder, no caso, essa pergunta, irmãos, nós teremos que ver como o capítulo 2 começa. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que Pedro, ele começa o capítulo, versículos de 1 e 3, com um chamado à pureza espiritual, exortando aqueles irmãos a ansiar pelo leite espiritual, que é a palavra de Deus. Olha o que é que ele diz, verso de 1 a 3, deixando portanto toda malícia, todo engano e fingimento, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é
Olha que presta atenção, olha o que Pedro diz. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Ou seja, para Pedro, deixar a malícia, deixar o engano, deixar fingimento, invejas, as murmurações, brigas, desejar afetuosamente como meninos nascidos de novo, esse leite racional, não falsificado, para que por ele possa ir crescendo. Para Pedro é um sinal de quem já experimentou que Jesus é bom, que Jesus é o Senhor. E ele continua. Esse é o versículo 1 ao 3. Então Paulo começa com isso. Em seguida, o que é que Paulo vai falar? Paulo vai fazer. Paulo agora, ele vai, versículo de 4 a 8, Pedro ele vai utilizar uma metáfora agora da pedra viva. Para quê? Para descrever Cristo, que foi rejeitado pelos homens, mas escolhido por Deus como pedra angular da nova comunidade da fé. Olha como Pedro, orientado, claro, por Deus, na sabedoria, eterna e divina, Pedro vai apontar para Cristo, a pedra principal. Olha o que ele diz a partir do versículo 4. E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. Ou não foi? Veio para o que era seus, mas os seus não quiseram, o rejeitaram. Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Os judeus rejeitaram. Roma rejeitou. A pedra foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, aí Pedro, no caso, agora está novamente chamando a atenção àquela comunidade, para dizer para eles: olha, vós também, sois pedras vivas, sois edificados casa espiritual. E aí ele vai tomar, ele já vai falar do tema que na frente ele vai repetir no versículo 9. Sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ele continua: pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Olha a importância que Pedro está dando, irmãos, para Jesus como pedra angular, pedra de esquina, pedra principal, é o fundamento. Jesus é o fundamento de todas as coisas. Portanto, ele é o fundamento da igreja. Sem Jesus não há igreja. Se Jesus não tiver como fundamento, como essa rocha na qual o edifício que é a sua igreja é edificada, essa não é a igreja de Deus. E ele continua dizendo, versículo 7: e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que o rejeitaram. Paulo está dizendo, para aqueles que o levaram para a cruz, aqueles que entregaram Jesus para a cruz, sem saber que estavam cumprindo um propósito maior de Deus, mas ao mesmo tempo eles foram reprovados por Deus. E ele diz então, sendo desobedientes, é uma pedra de tropeço, de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, irmãos, percebam como que Pedro, ele já coloca no capítulo 2 todo esse fundamento, toda uma introdução para o que ele vai começar agora de forma muito maravilhosa e de uma forma muito inspirada. Ele vai agora colocar que aqueles irmãos precisariam saber.
que a igreja, ela tem uma identidade, ela tem uma natureza, e ao mesmo tempo também ela tem uma missão. Ela foi chamada para uma missão, que eu chamo de missão sublime. Portanto, irmãos, o que define a igreja como nação eleita e sua missão? Então, é a partir daí, então, que nós iremos entender isso, que a igreja tem sua identidade. Ou seja, qual a identidade da igreja? Aí o versículo 9, o apóstolo, ele vai começar a esclarecer para a gente, para nós. Olha só que coisa que ele diz assim: qual a identidade? Geração escolhida ou eleita. Eu gosto da outra versão que diz linhagem. Linhagem ou geração são palavras sinônimas. Então, a identidade da igreja, irmãos, é essa que Pedro está falando. A igreja é uma geração ou uma linhagem escolhida. Ou seja, é um povo chamado por Deus para um propósito especial. Mas vós sois a geração eleita. Perceba que agora, o que Pedro está dizendo aqui é que Deus agora não trata mais especialmente com Israel. Agora o povo de Deus, a partir do novo pacto, que é o pacto da aliança, que é o tempo da graça, o pacto da graça, que é esse tempo que Jesus veio, a partir de quando Jesus veio, o que Pedro vai falar, irmãos, é que agora Deus não vai tratar mais com Israel. E Paulo vai falar isso na carta aos Efésios. Acho que o presbítero Everton aqui citou esse texto. Quando Deus agora, ele chama de dois agora. São os judeus e gentios. Os israelitas e os gentios. Ele agora, desses dois, ele faz agora um. Não há mais um povo só. Dos dois, Deus faz um. Ou seja, Deus chama os gentios agora para fazer parte dessa maravilhosa aliança. Meus irmãos, isso é tremendamente maravilhoso. Se você entender isso mesmo e você levar a entender o que o Espírito, e naquela hora o que Pedro estava falando para a igreja naquele momento e o que o Espírito está falando para nós nessa noite. A igreja, a identidade dela, a geração, linhagem escolhida. Ela não é só geração ou linhagem escolhida. O que é que diz o texto? Vós sois geração eleita, o sacerdócio real. Sacerdócio real, irmãos. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que Pedro está querendo dizer? É que agora nós temos acesso direto a Deus. Nós temos acesso direto a Deus. Lembra como era na velha aliança? Vocês lembram? O que era preciso na velha aliança? O que era preciso para o povo chegar a Deus? Do sacerdote, né? O sacerdote levava o povo a Deus, levava as ofertas do povo a Deus e ao mesmo tempo trazia a bênção de Deus até o povo. Sabe o que Paulo está dizendo agora aqui para a igreja? Vocês, cada um de vocês são sacerdotes. Vocês podem chegar à presença de Deus qualquer hora, qualquer momento, em qualquer lugar. Já pensou nisso, irmão? Olha a identidade maravilhosa. É para rir mesmo, minha filha. É para rir, para dar gargalhada de Deus. Ana Luísa está rindo ali. Glória a Deus. Eu senti risos do anjo, de anjo de Deus. E nós adultos não temos mais nos alegrado com isso, irmão. Se alegra, porque se você é igreja, não tem como não se alegrar. Não tem como não. Chega, eita, Ana Luísa, minha mulher está caindo. Está entendendo, irmão? Qual é a identidade da igreja? Olha o que Paulo diz: geração, linhagem escolhida, sacerdócio real. E depois, o que é que ele vai dizer? Nação santa, Veja aí. Olha o versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa. Está aqui. Olha. Luísa. Olha, manda olhar, Luísa. Beatriz, Ana Beatriz. Ana Beatriz. Não sei por que eu chamei de Luísa. Por que eu chamei de Luísa? Bom, estou chegando, estou de volta, viu? Abrindo aqui um parênteses aqui.
Hoje eu estou aqui oficialmente agora, não estou mais como convidado. Hoje pela manhã o conselho me deu posse, né, mediante a decisão lá do presbitério, a designação do presbitério. Então hoje de manhã, na nossa primeira reunião do conselho, então eu tomei posse. Então eu estou aqui como pastor efetivo. Graças a Deus. Estão percebendo, irmãos? O que Pedro está falando? A identidade da igreja, geração ou linhagem escolhida, sacerdócio real, nação santa. O que é isso, nação santa? Não é mais Israel. Sim, Deus, na antiga aliança, no antigo pacto, né, do Velho Testamento, no caso, que a gente chama, quem era o povo de Deus? Israel. A partir de Gênesis 12, Deus escolhe Abrão, e a partir de Abraão, agora ele vai formar um povo, ele vai dizer que aquele povo seria protegido por Deus. Deus iria dar prosperidade para aquele povo. Deus iria abençoar aquele povo de forma tremenda, iria crescer como as estrelas do céu, como as areias do mar. E Deus diz: através de vocês, povo, meu povo Israel, vocês vão abençoar todo o restante da terra, todos os moradores da terra. Isso falando a respeito de que? Do Messias, do Cristo que viria do povo de Israel, no caso da linhagem de Abraão. Agora Pedro vai dizer agora: vocês são nação santa. Igreja, que privilégio é esse? Que graça, que misericórdia de Deus é essa? Você é nação santa. O que é isso, nação santa? Separado, é um povo separado. Assim como Deus separou Israel na antiga aliança, hoje ele separa a igreja para uma missão santa, para viver uma vida próxima de Deus, uma vida de separação, de santidade. É por isso que ele vai dizer, irmão, no capítulo 1, Pedro ele vai falar muito isso, chamando aquele povo à exortação. A partir do capítulo 3, a partir do versículo 13 do capítulo 1, ele vai dizer: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. O que é concupiscência? É o desejo da carne, é ceder a carne, é fazer a vontade própria em vez da de Deus. É nem querer saber qual é a vontade de Deus e já fazer a sua vontade. Isso é concupiscência, são as obras de concupiscência. E Pedro continua dizendo: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16: portanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. A igreja, como nação santa, é chamada para andar diante de Deus em temor, irmãos. Temor e tremor é pensar muito, mas muito, antes de fazer qualquer coisa, principalmente se você tem dúvida. E segundo as Escrituras, tudo aquilo que é feito na dúvida é pecado. Então, não ultrapasse. Se você vê que o sinal está amarelando, para. Não espera ficar vermelho não, para. É mais ou menos isso que Pedro está falando. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver,
que por tradição recebeste dos vossos pais. Aqui já entra no outro aspecto da identidade da igreja. Qual é o outro aspecto? Primeira geração escolhida, depois sacerdócio real, 3, nação santa, e 4, o que Pedro vai dizer? Olha o versículo 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, e o que? Povo adquirido. Povo adquirido. E aí é o que Pedro já tinha falado antes, irmãos. Olha o versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Ele continua dizendo, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Você percebe como foi que a igreja foi adquirida? O preço que foi pago. Versículo 20 do capítulo 1, eu estou lendo. O qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Aqui, irmãos, aqui está então Paulo colocando, o apóstolo Pedro está colocando como a identidade da igreja. Eles precisavam entender isso. Eles precisavam ter a sua mente muito firme nisso, senão eles não iriam conseguir ultrapassar as perseguições. Irmãos, e aqui pense nisso. Muitos morrendo, principalmente os donos de casa, muitos maridos morrendo, muitas viúvas. Vocês percebem? Porque Atos dos Apóstolos capítulo 6, vocês percebem porque os apóstolos tiveram que votar, que escolher os diáconos da igreja para cuidar de quê? Das viúvas. Porque eram muitas viúvas, era muita gente morrendo. Daí foi preciso então a instituição da diaconia, daqueles homens diáconos, servos, para servir a necessidade dessas viúvas. Portanto, irmãos, aquele povo, mesmo em meio, irmãos, imergido a todas estas dificuldades e todas essas sofrimento, de luto, de dor, de mentiras, de tudo que você possa imaginar, materialmente falando, financeiro, muitos passando fome. E aí Pedro está dizendo, mas vocês são povo de Deus, não esqueçam que o preço que foi pago, vocês foram comprados com o preço precioso do Cordeiro de Deus, imaculado, sem mancha. Aquele povo precisava sentir isso. Porque Pedro sabe, irmão, só eles sabendo disso é que eles poderiam cumprir, no caso, com a segunda parte do nosso tema, que é a missão sublime. Ora, se Pedro fala da identidade do povo, da nação eleita, qual é a sua missão? É uma missão sublime. E qual missão é essa? Olha o final do versículo, leia, por favor, o final do versículo. Que ele diz, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para quê? No final ele diz, para quê? Para anunciar. Vocês foram adquiridos, para que vocês anunciem. Anunciar o quê, irmãos? Ele vai dizer aqui, Pedro vai dizer,
anunciar as virtudes de quem? É as vossas virtudes? Pedro vai dizer? Não, é a virtude da igreja. É as virtudes da igreja presbiteriana do Brasil. É isso que ele anunciar? Não. Tem que anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É essa a missão sublime da igreja, irmão. É anunciar as virtudes, qualidades, atributos daquele que os tinha chamado das trevas para agora a maravilhosa luz que eles estavam, que é a luz de Jesus. Pedro sabia que eles estavam com todas essas perseguições, com todas essas provações que estavam passando, mas eles estavam andando na luz. E eles tinham essa missão. Onde eles fossem. E os historiadores da igreja dizem que, irmãos, todas essas perseguições, como a gente sabe, como tudo está no controle de Deus, o sofrimento também está, irmãos. As perseguições, será que Deus não estava vendo isso? Não, claro que estava. Alguém falou muito sabiamente de que Deus, ele permitiu, dentro da sua soberania, que aquela igreja que começou lá em Jerusalém, no dia do Pentecostes, vocês lembram? E com aquela maravilha, todo mundo ali, né, maravilhados pelas maravilhas que Deus estava fazendo. De uma vez só, 3.000 pessoas se convertem, 3.000 pessoas entendem a mensagem de que Jesus era o Senhor, era o Cristo, se arrependem. Comovidos, se jogam aos pés da cruz, confessando seus pecados e reconhecendo que Jesus era o Cristo, não César. A despeito disso, irmãos, a igreja cresce. E aí, estava tudo muito bom, tudo muito bem. Aí o historiador da igreja diz que Deus, então, ele permite que Satanás chegue naquela fogueira, era como uma fogueira de Deus ali, irmãos. Estão pegando fogo. Era como que os gravetos secos, ouvindo a palavra de Deus, se convertendo e seus corações queimando. E saindo por todo canto e dizendo: Jesus é o Senhor, eu creio, eu descobri essa verdade. E cada um levando para suas famílias. O Império Romano, em 50 anos, quebra, cai. Porque essa mensagem de que Jesus era o Cristo chega lá. Essa mensagem chega tão forte, irmãos, no Império Romano, que a própria dinastia dos imperadores não aguentam e sucumbem, arreiam, se curvam. E um deles, que a história vai mostrar de forma muito controversa, que é Constantino, que promulga a liberdade religiosa, porque até então era proibido outro tipo de religião, a não ser a religião do imperador, a ave César. César era que era Deus, César é que era cultuado e adorado. Agora chega lá uns cristãos lá dizendo: não, César não é que tem que ser adorado, não. Quem tem que ser adorado é Cristo. E aí Constantino, entendendo essa pegada política, ele dá uma de convertido. E aí ele abre a liberdade de expressão religiosa. E aí o cristianismo se torna a religião oficial do Estado. Ali começa toda a desgraceira. E aí vai até a reforma. E na reforma a gente sabe o que tem que acontecer. Mas só para a gente ter uma ideia, irmãos, para a gente ter uma ideia nessa linha, saber pensar essa linha, ter esse pensamento na linha do tempo. A missão da igreja é essa, é levar essa mensagem. E igreja creia, onde essa mensagem chegar, ela vai provocar algo, não tem como. Só se ela não chegar, ou se ela chegar de forma deformada, e não é a mensagem do evangelho. Cá para nós. Onde a mensagem do evangelho chega, algo acontece. Porque onde Jesus chega, não fica
da mesma forma que foi antes. Igreja Presbiteriana de Nova República, creia nisso. E aí, partindo para o final, irmãos. Partindo para o final. O que é que a gente tem que dizer agora no final? Depois de entender a identidade da igreja, depois de entender a missão da igreja, que é anunciar as virtudes de Deus, que é proclamar a transformação da luz sobre as trevas, que é proclamar onde a luz chega, as trevas batem em retirada, onde a verdade chega, a mentira não tem vez, onde a vida chega, a morte, a ressurreição, onde a morte, porque a vida chegando à ressurreição. A missão da igreja, irmãos, é testemunhar o mundo. Mas para isso, tem que se viver de forma que reflita a diferença que Cristo faz. Eu creio que aqui é onde mora a maior dificuldade para nós. A gente diz que não sabe como fazer, muitas vezes a gente diz isso, que não sabe como testemunhar. Como é que a gente não sabe como testemunhar? Testemunhar é falar de algo que aconteceu, que eu vi, é contar um fato que eu vi, que aconteceu comigo. Se eu vi que aconteceu comigo, se eu sei o que aconteceu comigo, qual a dificuldade que eu vou ter de testemunhar? Tem alguma dificuldade? A dificuldade é se eu não vi nada, se não aconteceu nada. Por isso, meu querido, minha querida, presta atenção. O desafio para nós hoje, nessa noite, é pensar: eu já conheci Jesus? Eu tenho esse testemunho na minha vida? Eu tenho que saber disso. Caso contrário, eu não vou fazer parte dessa sublime missão. Eu não vou fazer parte dessa grande comissão. Eu não vou. Servir em amor. A igreja aprende a fazer isso, irmãos. Quanto à sua missão, não é só a questão religiosa, não é só a questão espiritual, não é só a questão cultica, não é só vir à igreja, se reunir aqui. Pedro sabe disso, e agora ele vai dizer, no continuar da sua carta, Paulo, ele vai falar sobre os deveres das mulheres, vai falar sobre a boa conduta no meio dos pagãos, ele vai falar sobre os deveres dos servos para com seus senhores e vice-versa, dos senhores para com seus servos. Ele vai falar qual o dever da mulher de casa, falar do marido, como é que o marido tem que ser em casa. Tudo Pedro vai falar. Tudo isso porque, irmãos, nós já saímos, Pedro sabe disso, que nós já saímos das trevas para o reino do seu Filho, o reino de luz. Se vir em amor. Então, irmãos, qual é a aplicação prática para a gente sair aqui dessa noite bem consciente? O que Deus quer de nós? O que Deus quer da Igreja Presbiteriana de Nova República para o ano de 2026? O quê? Se você sair daqui agora, como é que você responderia isso? O que Deus quer de você nessa noite? O que Deus pede de mim? A gente tem que fazer essa pergunta, irmãos. A gente tem que responder. E se a gente não responder em 48 horas, essa sementinha é tirada. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Isso é comprovado cientificamente falando. Se o que você está ouvindo hoje à noite aqui, e se algo que você pensou, poxa, isso aqui eu tenho que melhorar nisso aqui, em 48 horas, você e eu não colocamos em prática, pode ter certeza. O que a gente tem que colocar em prática, irmãos? Cada membro da Igreja Presbiteriana Nova República deve reconhecer sua identidade em Cristo e viver em santidade. A primeira coisa que eu diria para a Igreja Presbiteriana Nova República nessa noite. A segunda coisa, a Igreja Presbiteriana Nova República deve ser ativa em proclamar o Evangelho e mostrar a transformação que Deus realiza a partir de cada um de vós. Você percebe, irmãos, como Pedro ele fala da comunidade, mas há um entrelaçamento das ideias. Ele fala da comunidade, mas ao mesmo tempo ele fala de cada um especialmente. Ou seja, a igreja, ela é o coletivo, mas a igreja é pessoa. A igreja somos cada um de nós.
Então eu sou a igreja, você é a igreja, você é a igreja. Cada um. Estão percebendo? Num todo a gente é a igreja, mas Deus nos vê como igreja individual. Então cada um de nós somos a igreja. E cada um de nós então tem que ter essa vida de santidade pessoal. E claro, isso vai refletir no coletivo. O que nessa noite, irmãos, nós como igreja presbiteriana Nova República precisamos sair daqui entendidos e prontos para colocar em prática? Que o sacerdote real nos chama a interceder, a servir, sendo ponte entre Deus e o mundo, não muro. Presta atenção. Deus nos chama para sermos pontes, onde pessoas podem passar e chegar do outro lado e, por assim dizer, chegar ao seu fim, conseguir o que ele quer. No caso da salvação, passar pela ponte do outro lado e encontrar Jesus. Deus não quer que nós sejamos muro. O que é muro? A pessoa chega, bate e volta. Meu irmão, minha irmã, que Deus tenha misericórdia de nós. Se você não for ponte, você vai ser muro. Não tem como. Se você não for ponte, você vai ser muro. Decida muito bem. Esteja muito bem certo disso. Por fim, como povo adquirido, irmãos, devemos viver em gratidão e fidelidade a Deus. É uma questão sine qua non. Se você quer, irmãos, entender essa sublime missão da igreja e você quer participar dessa proclamação das virtudes, e como dessa noite aqui o presbítero Everton já citou, se preciso usar palavras, às vezes precisa a gente usar palavras para dizer que a gente é. Eu, pelo menos, irmãos, eu cheguei lá toda terça-feira e quinta-feira. Agora eu me entorei, porque agora a programação aqui da igreja é terça e quinta. Não sei como é que vai ser. Tem que falar com o conselho sobre isso. Toda terça-feira e quinta é a pelada dos coroas lá no condomínio. 9 às 10, estou lá. E a Aldeir vai embora. Desde o começo do ano que eu não fui. Foi reunião do presbitério a primeira semana. Segunda semana, oração. Essa semana agora vai começar os compromissos. Bom, mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que eu cheguei lá, irmão, eu não disse que era pastor, eu não chego em canto nenhum dizendo que sou pastor. Aquela camisa que a igreja veterana aqui me deu, a Nova República, pastor atrás, eu sou Aldeir, eu ando com essa camisa, eu me sinto estranho, porque todo mundo está olhando para mim e dizer, e já falei para eles muito lá, já dei testemunho. Um deles, inclusive, ficou de vir aqui para testemunhar, para agradecer a Deus uma bênção que ele recebeu. E eu estou cobrando. Eu digo, olha, rapaz, quem promete a Deus é melhor não prometer. Prometer, votar e não cumprir. Aí ele é mesmo, né, pastor? Eu digo, Irmão, não precisa você chegar em canto nenhum dizendo que é crente. Conquanto o que você diz, o que você fala, como você reage, as pessoas vão dizer, rapaz, essa pessoa aí é ou não é? Com certeza. Irmãos, a igreja não é apenas uma instituição, mas uma nação eleita com missão divina. Não esqueça isso. Nossa identidade em Cristo nos impulsiona a viver em santidade e proclamar as virtudes de Deus. Que a IP de Nova República, irmão, seja fiel ao chamado. A minha oração nessa noite é essa, que a Igreja Presbiteriana Nova República seja fiel ao chamado, cumprindo sua missão de ser luz em meio às trevas. E toda a glória, irmãos, vai ser dada ao Senhor. Você vai crescer, você vai se alegrar, você vai produzir, e o nome de Deus vai ser glorificado. Amém? Ó Deus, essa é a tua ordem. Cabe a nós obedecer-te. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, nessa noite que a tua palavra ela tenha falado aos nossos corações. Não deixe que essas sementes, Deus, elas não frutifiquem em 48 horas, para que
o passarinho venha e roube essa semente do nosso coração. Ajuda-nos, Deus, a tomarmos uma posição e dizer para o Senhor que nós entendemos o que somos como igreja tua, a nossa identidade como igreja. Nós somos a tua nação santa. Nós somos sacerdotes reais. Nós somos o povo de propriedade exclusiva tua, Deus. Nós somos teus. Somos ovelhas do teu pasto. Portanto, Senhor, não nos deixa agir diferentemente disso. Nós queremos agir assim, porque o Senhor nos fez assim. Não nos deixa entrar em contradição, Deus. Não deixa a Igreja Presbiteriana Nova República ser controversa naquilo que ela crê, naquilo que ela fala, daquilo que ela vive. E quando eu falo Igreja Presbiteriana Nova República, eu estou falando de cada um membro. Estes estão aqui, aqueles que não puderam vir nesta noite, aqueles que estejam mais distantes. Ou seja, Deus, a tua igreja no geral, não é só simplesmente a tua igreja presbiteriana, porque nós não somos a tua igreja na totalidade, nós somos parte dela. Faça com que essa mensagem chegue na tua igreja verdadeira, aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Ajuda-nos, Deus, a testemunharmos. Claro que a gente vai ter hora que a gente vai ter que falar, como o teu servo apóstolo Pedro, ele vai falar que nós devemos estar prontos para dar razão da nossa fé, para explicar por que a gente crê. Por que eu creio? Quando foi que eu passei a crer? Por que eu comecei a crer? Por que eu sei que eu sou escolhido? Por que eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida? Eu vou ter que explicar isso, não com soberba, mas tão somente apontando para a pedra angular, que é Jesus. Porque ele veio como cordeiro e ele já se ofereceu por nós. Portanto, Deus, em nome de Jesus, eu peço a ti que assim seja, crendo que assim está sendo, e pedindo a ti encarecidamente que não deixes, ó Deus, que fiquemos com a mente morna, ou a mente, a mesma forma que chegamos aqui, a mesma disposição mental, emocional, espiritual, a mesma disposição de vida, de compromisso, de buscar a tua santidade. Por favor, Deus, não nos deixa que a gente tenha que experimentar uma dor maior, para que a gente experimente a profundidade do teu amor. Não, Deus, nos livra. Aqueles que estão em caminhos tortuosos, os duvidosos, aqueles que estão, ó Deus, em prática de rebeldia, Deus, em nome de Jesus, chama-os. Por favor, os fracos, aqueles que estão duvidosos, Pai, tira toda dúvida. Os fracos que estão meio que tropegando, Deus, firma, dado essa disposição de tomar uma decisão pelo Senhor e de saber que o Senhor já fez tudo e agora é só uma busca minha, uma decisão minha, porque o Senhor já fez a sua parte. Ajuda-nos, ó Deus, agora a fazer a nossa parte como Igreja Presbiteriana Nova República e como cada membro em particular, na casa, no trabalho, na rua, na quadra, na escola, onde quer que a gente vá. Por favor, Deus, faz isso. E teu nome seja glorificado. Nós oramos assim, pedimos que tudo isso seja, já crendo que assim está sendo, porque tu és Deus. E cada um de nós possamos ter ouvido nessa noite a tua voz. Em nome e para a glória de Jesus, nós te oramos e agradecidos. Assim estamos. Amém.